Boa tarde, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando neste exato momento mais uma classe bíblica online. É um prazer estarmos reunidos mais uma vez na presença de Deus e em presença virtual, vamos dizer assim, uns dos outros. Estamos aqui movidos pelo mesmo objetivo, estudar a Bíblia cada vez mais e mais. E é por isso que essa classe bíblica online existe, para levar temas específicos da Bíblia até a sua casa, o seu trabalho ou em qualquer lugar que você esteja nesse momento. Você que está aí, se puder, se ajoelhar. Se não puder, feche seus olhos, talvez está no carro ou deitado, só feche seus olhos e leve seu pensamento aos céus. Vamos orar? Grandioso e maravilhoso Pai, louvado seja o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Não será o Denilson, muito menos eu, que iremos responder estas perguntas, mas a Tua Bíblia irá responder e falar por si só. O Senhor nos use aqui como um instrumento nas Tuas mãos. Às vezes somos um pouco desafinados, mas o Senhor pode nos afinar e usar como um instrumento perfeito nas Tuas mãos. Estejam com aqueles de casa, nossos familiares, conceda a sua bênção sem medida sobre eles e sobre nós aqui também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Semana passada nós falamos sobre Jesus Cristo vai voltar. É um tema bem amplo, né? A gente já explorou bem. Se você não viu, navegue aí nas nossas redes sociais, vocês vão encontrar esse tema. E hoje a gente volta a falar de Jesus Cristo, mas dessa vez como participante ativo na vida de um cristão. Sim. Certo? O crescimento, eu entendo o seguinte, Tiago, o crescimento é sinal de que está tudo indo bem. Porque se você vai lá, molha uma plantinha, ela começa a crescer, começa a brotar, sabe, germina, cresce, dá frutos, é sinal de que está indo tudo bem. Sim. Na vida dessa plantinha. A mesma coisa é um cristão, aquele que diz seguir a Cristo. Mas quando ele deixa de crescer, e a gente vai analisar esses pontos aqui, alguma coisa está errado na vida. Pode significar que a pessoa não esteja crescendo em Cristo. Sim. Mas antes da gente fazer as perguntas iniciais, eu sei que não estava na nossa pauta, o que significa, no seu ponto de vista, crescer em Cristo? No meu ponto de vista, não o meu, mas sim o que a Bíblia diz a respeito, lá em João 3,18, antes de lermos, não coloque ainda, só para a gente contextualizar. Você disse sobre a plantinha, Sim. Mas pode ser também um exemplo de uma criança quando nasce. Tem todo aquele cuidado, requer um cuidado bem delicado dos pais, porque ela ainda não é independente. A criança chora quando quer comer. Então é bem frágil, pequenininho, até ela começar a dar os primeiros pés, primeiros passos, depois crescer e aí seguir a sua vida. E se uma criança pequena não desenvolver as questões físicas, mentais, alguns alimentos, talvez, se ela não desenvolve isso, alguma coisa está errada. Então, o significado do crescimento não tem sentido se a criança não desenvolve isso. Imagina uma criança que vive com 20 anos de idade e continua a ser criança, chorando, bebendo leite. Sim. Então ela não cresceu, continua sendo uma criança, então não teve significado este crescimento. Ou seja, é uma vida sem propósito e sem destino. Então essa palavra destino, rapidamente, fica à vontade. Essa palavra destino, ela tem alguma conotação um pouco negativa, no sentido de que nós podemos, um exemplo, uma pessoa ela é destinada a receber uma fortuna de 10 milhões de dólares ou reais, o que você imagine aí na sua casa. Só que essa pessoa nasceu em uma família muito rica, que tinha várias empresas multinacionais, fazendas, então é óbvio o destino dessa pessoa ser um milionário, ser rica. Agora, se essa pessoa nascer em uma família bem humilde e pobre, então essa palavra destino tem essa questão de que se a pessoa, independente de onde ela nasceu num berço rico ou num berço pobre, mas humilde, ela vai receber essa fortuna independente de onde ela veio. Mas aqui, de acordo com a palavra de Deus, esse destino seria
Eu trabalho com um rapaz, inclusive o nome dele é Tiago também, um nome bonito. Esse rapaz, ele desde a da juventude dele, ele participava de atletismo. E ele tem uma vida bem regrada na questão de alimento. Toda semana ele está fazendo exercício, porque ano que vem, 2022, ele quer competir fisiculturismo. Então, toda semana ele treina pesado, sempre fala para mim, hoje eu treinei perna, amanhã eu vou treinar bíceps, vou treinar tríceps, e ele conhece bastante dessa área, e não só na questão física, mas alimentar também. Ou seja, o destino em que ele quer chegar do fisiculturismo requer ele ser regrado e ter um propósito, exercício e alimentação. Então, o crescimento em Cristo se dá a respeito disso. Vamos colocar aí João 3, verso 18, a gente já dá uma introdução. Pontapé Inicial, né? João 3,18 na tela. Sim, porque nós que somos cristãos e acreditamos em Cristo, olha o que diz aí. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, nós temos como destino, foco final da nossa vida, e inicial também, né? Crer em Jesus. Se uma pessoa não crê em Jesus, aí está o julgamento. Porque Jesus a ninguém ele julga, né? A pessoa não creu em Jesus, já está condenada. Então, é isso. Este destino em que nós estamos aqui dando uma introdução é de que você e eu possamos ter foco nas coisas espirituais e crescer cada dia mais no entendimento, no estudo da palavra de Deus. Pode dar sequência. Cristo morreu, certo? Sim. Ele morreu. E a morte dele foi necessária. Sim. Eu digo que foi uma das maiores vitórias do universo. Infelizmente, a gente ouve algumas pessoas de outras denominações dizendo que a morte de Cristo foi uma derrota. Derrota para quem? Porque para mim foi uma grande vitória. E por que foi uma grande vitória? Eu gostaria que você falasse para mim o que nós conquistamos com a morte de Cristo. Vamos lá, o que nós conquistamos? Na verdade, nós não conquistamos nada, né? Tudo veio dele, né? É uma graça. Em sentido figurado, né? Sim, eu achei até interessante essa palavra. Mas vamos lá. O que, na verdade, Jesus conquistou por nós, né? O que ele conquistou por nós, por meio da morte de Cristo. O que nós ganhamos de graça com a Sim, morte de Cristo? Opa, que nós ganhamos, aí, bem melhor. O que nós ganhamos de graça. Vamos lá. Primeiramente, talvez existe aqui uma sequência, mas não necessariamente. Vamos lá, porque todos fazem parte. Então vamos aqui. Primeiramente, a vida. Então, a morte de Jesus na cruz, tem a referência aí? Colossenses, que fala a respeito disso? Tem um jeito aqui, se você quiser. Pode colocar, vamos ler lá. Abra sua Bíblia em Colossenses 2,13. Isso. Já está aí na sua tela. Já está? Vou deixar até de uma forma assim que vai ficar mais visível para os irmãos que estão nos assistindo. Está ali, ó. Eu consigo ver lá também? Acho que consegue, né? Colossenses 2,13. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então aí nós recebemos a vida juntamente com ele e também já responde uma segunda, né? Perdoou também os nossos pecados. Então, número 1, pela morte de Cristo nós conquistamos, né, de graça, a vida. Então, a morte de Cristo nos deu a vida eterna. E isso não só para cristãos, tá ok? Para todas as pessoas. Toda a humanidade tem acesso à salvação por meio da morte de Cristo. Aí basta cada pessoa crer, de acordo com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Morreu por toda a humanidade. Só que existe um detalhe aí, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquele que creu, aquele que crê no unigênito que veio
e morreu em prol dos nossos pecados, esse sim terá e alcançará a vida eterna, embora ela está estendida de graça para todos. O julgamento é este que nós lemos em João 3,18. Aquele que não crê, o julgamento é este, será condenado porque não creu no unigênito do Pai. Então a resposta para essa pergunta, na verdade, são 4 respostas, né? Então, conquistamos a vida. Segundo, o perdão dos pecados. Então, a morte de Cristo nos dá perdão dos pecados, e aí que Colossenses 2 já respondeu essa pergunta. Número 3, a morte de Cristo nos deu a reconciliação. Entre esse conflito cósmico entre o bem e o mal, houve uma reconciliação universal. Então, houve essa reconciliação aí universal. Então a gente Fomos conquistou reconciliados. muita coisa com a morte de Cristo. Porque pelo pecado, pelo erro de uma só pessoa, que foi Adão, o pecado entrou no mundo. Então, pela morte de somente um, que foi Jesus, nós também fomos reconciliados com Deus. E quarto lugar, nós conquistamos a certeza de que o pecado e Satanás, a maldade, será destruído. Lá na visão de João, no Apocalipse 21:1, ele diz que viu o novo céu e nova terra. Aquela visão dele a respeito do novo céu, da nova terra, a nova terra já renovada. Satanás, o pecado, todas aquelas pessoas que não obedeceram a Deus, que escolheram não crer em Deus, como nós lemos a início, não creram em Deus porque amaram mais as paixões, né, deste mundo. Então, aí a certeza de que Satanás e aqueles que são servos de Satanás, né, então aquele que não obedece a Deus, na verdade, está automaticamente obedecendo a Satanás. Não existe em cima do muro, né? Não existe. Ou seja, número 4, a certeza de que o mal vai ser extinguindo e vai ser extinto, né, a palavra correta. Vai ser extinto, vai ser purificada a terra também. Esse assunto, gente, da nova terra, isso é um assunto para uma outra classe bíblica online. Estamos apenas no começo de nossas atividades, viu? Prometo para vocês, e essa promessa eu vou cumprir. Vamos ter só essas duas primeiras semanas. Nós falamos aqui também sobre salvação, né? Exato. A salvação pela graça, esses detalhes. A gente vai falar sobre milênio, vai falar sobre arrebatamento secreto, se é verdade, se não é. A gente vai falar sobre a nova terra, a salvação pela graça, justificação, né? A justificação pela fé. Então são temas que abordam muitos outros conteúdos da Bíblia e que não dá tempo de explorar tudo aqui nesse tema em específico, Crescendo em Cristo. Mas fica aqui a promessa, e essa promessa a gente vai conseguir cumprir. Tem uma equipe muito boa e com a ajuda de Deus em primeiro lugar, nós vamos preparar muitas outras classes bíblicas para vocês, respondendo todos os tipos de dúvidas relacionadas aos temas bíblicos que estaremos estudando nas próximas semanas, ok? Isso aí. Antes de pular para a segunda pergunta, você falou uma coisa interessante, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo que crer em Jesus Cristo vai ter vida eterna. Isso vale para os católicos? Sim. Muçulmanos? Ateus? Com certeza. Aqueles que praticam hinduísmo? Todo mundo? Aqui a palavra é clara, para todo, né? Todo é no contexto geral, toda a humanidade. Porque Jesus morreu de braços abertos com sinal de que está aberto a salvação para todos. É de graça, basta crer. Inclusive para ladrões, assassinos? Sim. Para todo mundo. Todos. Basta crer e entregar o coração a Jesus Cristo. Exato. A gente vai ter uma live mais para frente também falando sobre os frutos do Espírito. O fruto, aliás, o fruto do Espírito, que é o sinal na vida de um cristão quando se entrega verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Exato. Mais para frente a gente vai estudar em detalhes esse tema, porque muitas pessoas podem falar, não, aquele ali não está salvo, aquele ali está perdido, tem uma vida assim depravada, não tem solução. Para Cristo, todas as pessoas têm solução. Para a gente pode não ter, mas para Cristo tem. Então a gente não pode duvidar disso. Mais para frente a gente vai trazer um tema falando explicitamente, especificamente sobre isso. Vamos lá então. Nós tivemos uma grande vitória com a morte de Cristo. E Paulo parece que dá um conselho
qual é o conselho de Paulo após a vitória com a morte de Cristo? Ainda nesse tema aí da vitória com a morte de Cristo. Qual que é o conselho que Paulo dá? De um presente também, né? Vamos ver lá o que a Bíblia responde a respeito disso. Lá em Romanos 6, verso 12. Já está na tela. Romanos 6, verso 12. Vamos lá. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Então a morte de Cristo nos deu também, fez com que Satanás, o inimigo de Deus, não tivesse domínio sobre a nossa mente e sobre o nosso corpo. Então, se nós buscarmos, crermos em Jesus e entregarmos a nossa vida a Ele, o inimigo não terá poder sobre nós. Porque o pecado, às vezes, ele atenta. Sim. Às vezes ele bate forte. A pessoa pode se converter, mas ela não está livre de tentar ser manipulada por Satanás. Sim. Então, o conselho que ele dá é para que a gente seja perseverante, se é que eu entendi, e não deixar o pecado, que é uma prática antiga para quem já se entregou a Jesus, voltar a fazer parte da vida de um cristão. Como você disse anteriormente, pessoas que roubam, assassinos, que cometeram crimes bárbaros, podem ser salvos? Sim. A pessoa cometeu isso porque estava sob domínio de Satanás. A pessoa até então poderia até conhecer a Deus, mas não se entregou. Não creu fielmente a ponto de deixar o velho homem. Que a gente vai falar ainda mais sobre isso, né? Então, respondendo essa pergunta, número 2... a morte de Cristo nos deu essa vitória. Não estaremos isentos nesta vida cristã a partir do momento em que nós cremos em Cristo, nós fomos batizados. Não iremos viver uma vida sem ataques do inimigo. É ataques por todo lado. É ataque de onde você menos imagina, ele quer te derrubar. Mas a certeza de que ele não vai ter poder sobre você, nem domínio sobre a sua mente e sobre o seu corpo. Tiago, você falou uma coisa assim, que é verdade, ataque de onde a gente menos imagina. Sim. Às vezes o ataque pode vir de dentro da nossa família, às vezes o ataque pode vir de dentro da nossa igreja. Então o inimigo vai tentar fazer de tudo para nos derrubar. Mas Sim. Existe um verso que diz que em Cristo somos mais que vencedores. É porque o inimigo ele tem muitos anos e muitos anos de experiência. Então nós, no nosso trabalho, podemos executar coisas que são moleza por conta da nossa experiência que temos. Experiência de vida e também profissional. Agora o inimigo ele tem experiência em enganar. Então ele é craque, é mestre neste assunto aí de enganar as pessoas, e é isso que ele quer fazer. Sim. Enganar, depois abandonar e, se possível, Deus permitir, até tirar a vida da pessoa. Infelizmente, né? A gente vê na história de Jó, né? Que ele Sim. fez de tudo para derrubar Jó. Usou até a família contra ele, a esposa, dizendo assim, amaldiçoa-se Deus e morre. Sim. Olha. E ele foi temente a Deus. Ele Foi. não se entregou ao poder do inimigo de forma alguma. Beleza. Então o conselho de Paulo é para que nós sejamos firmes em Cristo Jesus. Exatamente. O inimigo não vai ter poder sobre nós. Parece que além da morte de Cristo, algo mais precisa morrer. Sim. Então fala pra gente o que mais precisa morrer além de Cristo ter sido morto por nós na cruz. Vamos lá para Gálatas, o que a Bíblia responde, o que ela fala a respeito disso? O que mais precisa morrer? Se Deus já morreu por nós, já temos acesso à salvação, está tudo certo ou não? Só basta crer, como disse lá em João 3,18, aquele que creu será salvo, somente isso, só crer e tudo bem? Gálatas 2, 19 e versículo 20. 19 e 20. Vou abrir minha Bíblia. Eu falo para os irmãos abrirem suas Bíblias e tudo mais, só que eu também tenho que abrir a minha aqui. Então espera que eu vou abrir a minha, depois eu já coloco o texto para os irmãos acompanharem. Gálatas 2, 19 e 20. Já achei Isso. E já vou colocar na tela. Ok, acompanha aí. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Verso 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que amou a si mesmo e se entregou por mim. Então não é somente aceitar a morte de Cristo, a gente também precisa. É isso mesmo, Denilson? A gente precisa morrer a cada também, dia. Morrer a cada dia. Morrer a cada dia. Não deixar as nossas paixões carnais nos dominarem. Porque eu acredito que é isso. Mas Logo, Cristo já não sou vive eu em quem mim. vive, mas Cristo vive em mim. Como pode, né? Uma pessoa não viver a sua vida, mas a vida de Cristo? É a vontade, né? Porque Sim. às vezes temos muita vontade de fazer aquilo que não é do agrado de Deus. Que aí seriam as vontades nossas. Mas qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é para que tenhamos vida em abundância, tenhamos saúde, tenhamos o pensamento limpo, tenhamos a possibilidade de pregar o Evangelho para as outras pessoas, pregar esse Cristo para as outras pessoas da mesma forma que nos foi pregado um dia. Sim. Então Cristo quer que nós tenhamos uma vida plena. Plena no sentido positivo, não no sentido negativo, porque sentido negativo já basta o inimigo nos tentar todo dia tocar na nossa ferida, no nosso ponto fraco, no calcanhar de Aquiles, para que a gente caia. Não, Cristo não quer que a gente caia, Cristo quer pegar a nossa mão, nos levantar e falar, vou te dar todo o aparato necessário, todas as condições possíveis para que você caminhe de uma forma que agrade o meu Pai. É isso que Cristo Jesus fala para você hoje. Então aí, resumindo, pergunta número 3, né? Vivermos a vida de Cristo como a própria Bíblia diz. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, em você, em nós, aqueles que procuram e buscam incessantemente entregar a sua vida nas mãos, reconfirmando também o seu pacto por meio do batismo que você teve um dia. Temos uma perguntinha aqui, de número 4, que fala sobre os marcos do crescimento cristão. Sim. Parece que quando uma pessoa está crescendo em Cristo, ela demonstra através de algumas coisas. Sim. Né? E eu gostaria que você falasse, explora para a gente, eu não vou perguntar todos não, vai explorando conforme está aí no nosso script. Sim. Eu não vou ficar falando, fala sobre isso, fala sobre aquilo, fique à vontade para explorar esse tema. Parece que nós temos alguns marcos aí na vida de um cristão. Fala pra gente então, o que aparece, o que um cristão demonstra, o estilo de vida, seja lá o que for, o que o cristão precisa para demonstrar que está crescendo em Cristo Jesus? Como uma criança, antes de receber o alimento sólido, ela começa com leite materno, depois vai papinha, frutas amassadas, um mingauzinho, até receber o alimento sólido e aí ficar grande, comer uma costela. Não estou aconselhando você a isso, mas para você entender a ilustração, ok? Então, na vida cristã, é a mesma coisa. Você aceitou a morte, creu em Jesus, aceitou o seu sacrifício na cruz, único que pode te dar perdão dos pecados. Você se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vive a vida cristã, só que você não pode estar estagnado. Você creu em Jesus, já basta. Não, agora você precisa praticar, precisa estudar, se aprofundar cada vez mais, porque a partir desse momento que você tomou essa decisão, que aí o inimigo vai querer te derrubar. E se você não estiver firmado, procurando fortalecer os seus músculos espirituais, vai ser difícil você vencer a batalha e provavelmente você vai ser destruído. Então, número 1 nessa pergunta aqui, uma vida no Espírito. O que a Bíblia diz a respeito disso? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então isso está querendo dizer algo, né? Cristo quer viver em nós. Então João 3,5. Nós estamos, você está em Gálatas aí ou você já apagou? Mas você quer que eu mudo para outro texto? Vá para João. Vamos lá em João. Vamos lá, Você João que tá 3,5? João 3,5. Está na tela. Hoje a gente estamos com bastante referências aqui. Talvez a gente vai fazer o seguinte, se tiver uma caneta aí, se a gente não... A gente tem tempo ainda, Denilson?
estamos dentro do tempo, então a gente consegue explorar todos os textos vamos explorar aí. com bastante calma, porque é Se necessário você está em que os casa, irmãos que estão em casa saibam tudo que a gente está falando aqui, saibam tintim por tintim que a Bíblia tem referências em diversos livros sobre esse tema para a gente não dar uma exploração vazia. Sim. A classe bíblica online aqui, ela é 100% baseada na Bíblia. Por isso, quanto maior informação a gente puder dar para as pessoas que estão assistindo, melhor vai ser para tirar a dúvida delas. uma vida no Espírito, a nossa resposta. A referência para esta resposta, João 3,5, acompanhe. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só contextualizando, Jesus disse essas palavras para Nicodemos, uma pessoa muito importante. Se eu não me engano, ele era um mestre da lei, uma pessoa sábia, culta, conhecia toda a Torá, tinha um profundo conhecimento, foi ter com um mestre e Jesus disse, você sendo tal pessoa, sendo mestre em Israel, não entendeu estas coisas, que você precisa nascer de novo? Mas ele foi humilde e, graças a Deus, ele compreendeu. Mas, voltando aqui para o nosso assunto, o que Jesus disse, que nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Não pode, quem não nascer, né, da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, além da pessoa ser batizada, ela precisa nascer do Espírito, ser renovada. Esse texto ele acaba pendendo para o lado do batismo. O lado né? do batismo. E o batismo ele é muito interessante, né? Porque teve pessoas, eu não vou falar, teve pessoas que foram batizados em nome de Deus, mas não conheciam o Espírito Santo, que é o exemplo de Apolo, mas Apolo estava cheio do Espírito. E teve outros que foram no mesmo batismo de Apolo e rebatizaram também. Então é um assunto bacana aí, para quem tem essa ideia de rebatismo, né? Então, quando chegar nesse tema, marque aí na sua agenda, fique esperando, expectante, para você conseguir assistir aí, porque tem alguns pontos muito interessantes. Ou seja, respondendo, uma vida no Espírito. Vá lá para Gálatas. Opa, mais um? Vamos lá. Sim, então. Só para dar uma afirmada aí, porque esse texto ele foi um pouquinho para o lado do batismo, né? É claro que ele esclareceu a respeito de nascer do Espírito Santo, né? Quem não nascer no Espírito Santo não Então, pode ver o reino de ainda Deus. sobre a vida no Espírito, você está falando, né? Isso, ainda sobre na vida do Espírito. Gálatas? É Gálatas 5, 22. Opa, esse é conhecido, hein? Mas o fruto do Espírito... Espera aí, vamos lá. Aí, já está lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão, domínio próprio. Quanto a estas coisas, não há lei. Põe 24. 24. E os que são de Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Põe 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, aquele que vive no Espírito, nasceu de novo, anda no Espírito. Então vamos Não lá. basta dizer que sou cristão lá na igreja, mas fora da igreja eu não tenho uma conduta que condiz. Ou seja, ninguém me vê no meu vestuário, naquilo que eu falo, o que você possa imaginar. Não vai me ver um cristão. Então precisa ter uma vida no Espírito em tudo, dentro Tem e que ser fora de cristão casa. dentro e fora da igreja, né? Em qualquer Coerência, lugar. coerência, ser honesto com você mesmo. Até porque uma pessoa que é cristão somente dentro da igreja e não é fora, é uma pessoa hipócrita. Sim. É uma palavra forte, mas o cristão, ele pode ser tudo, menos hipócrita. Se um cristão for hipócrita, ele não está sendo cristão. A hipocrisia é quando você diz que vive algo e não vive. Então, se o cristão vive o cristianismo num determinado local e no outro já não vive, para mim não é cristão. Pra mim é Essa hipócrita. palavra é bem pesada, né? Eu não gosto muito desta palavra. Jesus usava essa palavra. Usou sim, mas é porque ele conhecia o que ia na mente das pessoas, principalmente ele usou contra os fariseus, saduceus, os mestres da lei. Deus sabia que eles estavam tramando ali contra ele.
já estavam querendo saber alguma coisa. Não, este homem está blasfemando. Olha, ele tem poder de perdoar pecado e também de curar. Quem é este homem? Tal. Então o pessoal estava tramando e Deus conhecia o coração deles, Jesus, por isso ele disse essas coisas, né? Mas nós, como não conhecemos o coração das pessoas, também não podemos usar esse tipo de vocabulário contra alguém, né? Só Deus pode julgar, só Deus sabe, né? Hipocrisia é a pessoa dizer uma coisa e viver outra, né? Sim. Antes da gente dizer de alguém, a gente precisa fazer uma autoanálise na nossa vida se a gente talvez não está sendo hipócrita no sentido de estar julgando aquele, sendo que nós estamos ainda talvez sendo condenados por esse pré-julgamento. A gente pode estar fazendo pior, né? Do que Exatamente. A outra pessoa, infelizmente. Segundo marco, uma vida de amor e unidade. Amor e unidade. Eu vou deixar você ler o verso primeiro, e aí a gente explora um pouquinho esse tema. Tá. É porque unidade parece uma palavra tão simples, mas Sim. é um termo tão abrangente, não é verdade? Onde está essa passagem? Lá no Evangelho de João, capítulo 13, o verso 34. João, capítulo 13, versículo 34. Se você não conseguir abrir sua Bíblia, se você estiver com o celular assistindo e não conseguir abrir a Bíblia no celular, que fica meio complicado, pegue uma caneta, um lápis e vá marcando as referências, vá marcando os versos que nós estamos falando para depois você estudar em casa. De qualquer forma, essa live vai ficar salva e você vai poder assisti-la quantas vezes você tiver vontade, quantas vezes você quiser, tá bom? É verdade. Então tá aí o nosso verso. 13, verso 34. Novo mandamento, é isto? Isso. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E também vos ameis uns aos outros. Perfeito. Vai mais um ou só isso? Verso 35, ó. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Ou seja, está querendo dizer que todas as pessoas vão conhecer vocês, porque vocês têm amor, se tiverdes amor uns pelos outros. Pensou que legal? As pessoas vão reconhecer a gente. Não precisa nem falar, ó, que vou dar um estudo para você, ó, Deus te ama. Não precisa nem falar. É só você agir, amar as pessoas. Certa vez uma pessoa me disse que, às vezes, algumas pessoas nunca conhecerão, nunca lerão a Bíblia. Sim. A Bíblia nunca vai ser apresentada para elas. Elas nunca vão ler a palavra de Jesus Cristo por meio de uma folha de papel, né? Por meio de uma folha, aliás. Mas nós iremos ser a pregação ambulante. As pessoas vão ver a pessoa de Jesus Cristo através dos nossos atos. Nós seremos o evangelho que vai ser pregado para a pessoa. Pensei algo interessante. Lá perto da minha casa tem um rapaz, o nome dele é Marcelo. Que você nas suas orações em casa lembre do Marcelo, um rapaz muito bom. Porém ele tem alguns detalhes ali, ele gosta de tomar um Danone, algumas coisas assim. Mas ele é muito bacana. Às vezes ele vai lá em casa alcoolizado, você acredita? Vai alcoolizado, mas ele nunca nos desrespeitou. A gente sempre, quando pode, a gente dá um auxílio para ele. E esses dias ele até foi lá, tem alguém fazendo alguma coisa para você? Que eu vou pegar essa pessoa. Sabe? Ele se dispôs, tanto que ele gostou da gente, que ele se dispôs a até bater, brigar com qualquer pessoa, porque ele gostou da gente. E a gente nunca falou nada, nunca ofereceu nenhum estudo bíblico. A gente só ama ele e procura fazer o melhor para ele. E a gente fala, ó, nós estamos aqui, a igreja está ali, estamos de braços abertos, te esperando. Mas eu não vou lá pegar no braço dele e falar, vamos para a igreja, vamos lá em casa que eu vou dar um estudo para você. Não, só estou amando ele e o trabalho quem vai fazer é o Espírito Santo de convencê-lo. Uma coisa eu te falo, você ganhou um guarda-costa, hein? Ganhou um guarda-costa. Por quê? Por causa da sua atitude. Por causa do seu temperamento, do seu olhar, do seu modo de falar. Sim, é claro que de início a gente cria aquele bloqueio. Nossa, mas esse rapaz, eu estou ajudando ele, mas às vezes ele vai lá beber, vai usar talvez algum entorpecente e tal. A gente já pensa no julgamento, né? Mas, que isso? Se Jesus não fazia isso? Como que eu, nessa posição de pecador, miserável, pobre, cego e nu, vou querer fazer diferente de Jesus? Vou apenas imitar o que o mestre fez. Irmãos, essas referências que o Tiago está citando aqui, miserável, pobre, cego e nu, rapaz, é tanto verso bíblico embutido nessas falas e não dá tempo de explorar tudo. Está sendo uma bênção ter sua presença aqui, viu, Tiago? Ó, Gálatas, só para reforçar aí, Gálatas não, 2 Coríntios,
para reforçar a vida de amor e unidade, né? Você chegou a comentar a respeito disso? A gente leu o verso, você queria falar? Não. Segundo, pode falar que a gente projeta aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18. Já estou lendo, vamos ver se está na sua tela aí. Tá na tela. Tá? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você viu que interessante? Então Deus nos reconciliou por meio da morte de Cristo e nos concedeu esse ministério de reconciliação. Ou seja, essa unidade em amor, vida de amor e unidade, não é só um amor que é externado para aquelas pessoas da nossa casa, nossa mãe, nosso pai, esposa, filhos, amigos, chegados, a gente ama. Agora, este amor de reconciliação é para aqueles que nos odeiam, para aquelas pessoas que não gostam de nós, talvez pessoas que nós tivemos algum conflito, alguma briga, algum desentendimento. É esse ministério de reconciliação que nós recebemos também de graça. Mas só nós iremos exercer esse ministério de reconciliação se nós vivermos uma vida no Espírito, porque por nós mesmos nós não vamos atrás da pessoa para pedir perdão. Certo. Então aqui nós já falamos sobre uma vida no Espírito, uma vida de amor e unidade, e agora a gente vai entrar em outro marco, né? Outro marco. Certo. Nós temos 7 marcos destacados aqui. Sim. É bastante coisa. Bastante. Não pense, irmãos, que entreguei minha vida a Jesus e só de boca para fora assim você pega e fala e está tudo certo. Não. A gente só vai perceber que uma pessoa é entregue. Quando eu falo que a gente, que nós percebemos também. Quando uma pessoa se entrega verdadeiramente a Jesus, qualquer pessoa nota. Porque ela muda, que nem eu tinha falado, a forma de olhar, a forma de falar, a forma de se vestir. Muda a alimentação da pessoa também muda. Isso, inclusive a alimentação é um tema para uma próxima classe bíblica. Muita ok? coisa, né? Muda tudo. A forma dela se comportar em meio às dificuldades, muda tudo na vida da pessoa. É uma nova pessoa. Então não pense que uma pessoa que diz que se entregou a Cristo, mas ela continua se comportando da mesma forma, não pense que ela está entregue, porque não está entregue não. Uma pessoa que se entrega vira outra pessoa. É um tipo de pessoa assim que dá até gosto de ficar perto, de ouvir as conversas, de passar um tempo dialogando a respeito de um determinado assunto, a respeito da Bíblia. E não quer dizer que a pessoa vai ser sempre assim, boazinha, refletindo. Pode ser que de vez em quando a pessoa dê uma deslizada, porque nós somos pecadores, nós caímos, estamos sempre ali buscando nos revestir diariamente, o batismo diário, olha lá de novo, né, o batismo. O batismo diário do Espírito Santo, para a gente poder sair neste mundo de guerra, que esse mundo não é só alegria, é guerra, é o conflito aí que a gente não vê entre o bem e o mal. Então vamos lá, próximo marco. Próximo marco, uma vida de estudos. Uma vida de estudos. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ver o que a Bíblia responde a respeito disso. Está na tela. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até ontem estava num estudo bíblico que nós falamos sobre esta referência aí, né? Porque a Bíblia ela é útil para nos educar, para nos repreender. Sabe quando a mãe repreende o filho que fez algo errado? Então a Bíblia também faz isso conosco, nos repreende, nos corrige, nos educa na justiça, a fim de que o homem habilitado, põe lá para nós de novo. Opa, coloca. Qual que é o finalzinho? O homem habilitado. 16 e 17. Isso. Tá aí, ó. Vou até deixar a tela bem cheia. Isso, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Deus não vai colocar uma pessoa na sua obra de vida cristã, de testemunha dele, que não está sendo repreendido, muito menos educado pelas Escrituras, pela palavra. Ou seja, este homem está desabilitado. Então, para uma pessoa estar habilitada nessa obra de vida cristã, de instrumento nas mãos de Deus, precisa passar pela educação, pela correção, pela repreensão e por todas as outras coisas, maravilhas, marcos, né, que nós iremos aí
na sequência ver, para Certo. ter uma vida aí segundo o Espírito. Vamos partir para o nosso próximo? Antes de partir para o próximo, nós respondemos uma vida de estudo, certo? Reforçamos com salmos, guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra ele. E de memória, João 5,39, examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Na palavra de Deus é testificada, tem o testemunho de Jesus. Então a gente precisa examinar, porque nela está a vida eterna. João 5,39 diz isso. Próximo. Então vamos lá. Uma vida no Espírito, uma vida de amor e unidade, uma Isso. vida de estudo. Ok. Isso. E parece que tem mais alguns marcos na vida de Tem. uma pessoa que se entregou a Cristo. Ixi, bastante. Tem aí uma vida de oração. Oração. Uma vida de oração. tem uma escritora norte-americana chamada Ellen White que diz que a oração é respiração, né? É o oxigênio. Eu ia falar isso. Você ia falar? Então Isso. fala. Eu não quero Não, tirar pode sua falar, frase, não. você já é disse. respiração da alma, né? Exato. É, Excelente. Imagina, irmãos, é o oxigênio que o espírito precisa para poder sobreviver, né? Isso. Essa questão de espírito, de alma, é um tema muito complexo que será estudada numa próxima classe bíblica online. Mas já damos um spoiler aqui para você. Alma, espírito, É isso corpo, mesmo. esse daqui, gente, você tem aí? Aham. Então o Tiago vai ler para vocês. A gente vai falar sobre alma, espírito, essas coisas numa próxima classe bíblica, mas fiquem com a citação aqui do Tiago. Qual que é o livro? O livro é Nisto Cremos, a página 178, ou seja, lá no tópico 11, que é crescimento em Cristo. O que essa escritora norte-americana diz a respeito da oração? Da oração, olha Isso. só contextualizando um pouco antes o que ela diz. Se a palavra de Deus é o pão, que é o alimento, como Jesus disse, eu sou o pão, né? Nossa espiritualidade, a oração ou seja, se a palavra de Deus é o pão para alimentar a nossa vida espiritual, a oração é o oxigênio da alma. E se não tiver esse oxigênio, da alma, o que vai acontecer? Se nós não respirarmos, a gente morre. Se a nossa vida espiritual não tiver oração, o que vai acontecer? A gente vai morrer, vai atrofiar. A nossa comunicação com Deus vai ser quebrada. E não tem como Deus agir na vida de alguém que não se comunica com Ele. Sim. Tiago 5,16 e depois a gente cá. vai para uma outra referência. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Olha, muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Imagina a gente orar, suplicar a Deus, o Espírito Santo converter a nossa oração em gemidos inexprimíveis, é o que a palavra diz, né? Porque a nossa oração, na verdade, ela não vai direto para o céu, né? O Espírito Santo dá aquela trabalhada, dá aquele geme assim para chegar aos pés lá do altar de Deus, e ele vê, não, realmente o rapaz está pedindo com força ali, ele quer a bênção, ele quer a cura. Então é isso que diz aí para a gente manter firme a nossa oração uns pelos outros. Lá em Efésios 6,18, põe lá para nós. Efésios 6, capítulo 6, verso 18. verso 18, Está na tela. diz assim: com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha, orando todo o tempo, perseverando no Espírito. Olha que interessante. Então aí, um dos marcos, número 4, do crescimento cristão. Então, aqui já está respondido, né? A Bíblia está sendo pontualmente esclarecendo as nossas dúvidas. E aí, o quinto marco... Não, antes de entrar no quinto marco, só fazer um pequeno complemento para os irmãos que estão nos assistindo. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo,
Deixa eu só tirar o verso da tela. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, existem inúmeras e inúmeras passagens falando sobre oração. Que não falei, isso daqui é um estudo superficial a respeito desse tema, mas se você quiser saber mais sobre oração, não deixe de apontar o seu celular aí na tela, ler o nosso QR Code e clicar lá em Quero Estudar a Bíblia, ok? Teremos o maior prazer de entrar em contato com você, dando um estudo bíblico e fazendo todo o acompanhamento necessário para que você cresça em Cristo Jesus. Prossiga, por favor. Nosso quinto marco, uma vida que produz fruto. Olha, nós falamos a respeito do fruto do Espírito, né? Uma vida que produz fruto. Está lá em João 15, verso 4. João capítulo 15. João Evangelho, tá? Capítulo 15, verso 4, que diz o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar se não permanecerdes em mim. Olha que interessante. Então, fez aqui Jesus fazendo uma ilustração, né, a respeito da videira que não pode produzir fruto se não tiver ligado ali a árvore, a raiz plantada. Se nós não tivermos ligado a Ele, a Deus, nós não iremos produzir fruto. E essa questão do fruto, inclusive, aqui tem um pouco assim, tem uma referência com aquele verso que você já leu de Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito. Isso. Mas, gente, não pense que é só ter longanimidade, paciência, amor, isso, aquilo. É lógico que essas características na vida de um cristão, elas são necessárias para poder mostrar que ele realmente está convertido. Mas o fruto aqui, além desse espiritual, é a questão do trabalho também, das obras. Isso, do seu testemunho dentro e fora da igreja, no seu ambiente familiar, no trabalho. Como diz lá em Mateus 7, verso 20, assim, pois, pelos seus frutos vos conhecerei. E então, hoje nós estamos na época de manga, né? Eu acho que creio Sim. aqui onde você mora, um lugar bem privilegiado, próximo a um parque aqui, é o Botânico o nome? Parque do Jacarandás. Parque do Jacarandás, tem um lugar ali com árvores. Se você passa, vê uma frutinha verdinha, amarelinha, você já consegue perceber que é uma mangueira. Eu já estou de olho nas mangueiras. Uma mangueira, Tá... um abacateiro, você consegue... tem pessoas que conseguem já saber qual árvore é só pela folha. Só pela folha. Só pela folha. Nem precisa nem ver a fruta. Então, Jesus disse assim, pelos teus frutos vos conhecerei. Pensou uma pessoa reconhecer quem nós somos nem pelo fruto, só pela folha? Só de ver andando, eu falei, aquele ali é de Deus. Aquele é de Cristo. E eu quero ser assim, irmão. Se você tem o desejo de ser identificado como um seguidor de Cristo, como sendo de Cristo, coloca aí nos comentários, eu sou de Cristo, tá bom? Então a gente já terminou. Eu sei que você já quer pular. Não, mas só mais uma referência. Tiago 2:17. Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esse tema é justificação pela fé. Exatamente. Mas eu entendi o que você quer dizer ali. O que você quis dizer, aliás. A respeito do fruto, né? É necessário produzir. Isso. É necessário colocar a mão na massa. Porque essa mesma escritora norte-americana, Ellen White, que ela é muito conhecida no meio adventista, ela diz que nós não iremos ao céu se não levarmos pelo menos uma pessoa para lá. Né? Então imagine, irmãos, se vocês estão pensando aí que estão indo na igreja, está tudo bem, só que não levam ninguém aos braços de Jesus, não vai ganhar o céu, não. Exato. A gente tem que levar pessoas aos pés de Cristo. Caso contrário, o céu, a gente não vai ser herdeiro dele, não. Não. Como dissemos lá no início, João 3, 18, 19, ali a partir desses versos, que disse que o julgamento é este, aquele que crê no unigênito do Pai, este receberá a eternidade,
o galardão da vida eterna. Porém, não basta somente crer, precisa ter uma vida de crescimento, como estamos aqui refletindo e estudando esta tarde. E aí, lá em Tiago 2,17, disse a respeito disso, né? A respeito das obras. Repetindo, assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. As obras sem fé é vazia. Então você precisa crer em Jesus, mas também Ele habitando na sua vida e você produzindo frutos, não porque você é bom, porque você sabe muitas coisas, mas porque você simplesmente se dispôs a entregar a sua vida a Ele, e Ele vai afinar você, um instrumento desafinado, Ele vai te afinar e vai tocar, sabe? Já viu um instrumento na mão de uma pessoa que toca muito bem, como é bonito? Sim. E um instrumento desafinado na mão de quem não sabe tocar? É triste. Então, Deus, Jesus, Ele é aquele que toca o instrumento e nós somente nos colocamos nas mãos deles. Vamos lá para o próximo marco. Isso. Tiago, a gente vai precisar correr um pouquinho agora. Certo. O nosso tempo está bem apertado. Vamos lá. Parece que existem mais 2 marcos aí Sim. na vida de um cristão. Fala sobre eles para a gente, por favor. Mais 2 e esses aqui são meio longos, hein? Uma vida de guerra espiritual. Sim. Para a gente resumir, um dos marcos, vida de guerra espiritual. Essa guerra espiritual começou lá no céu. Em Apocalipse 12, verso 7, fala do início desse grande conflito, desse conflito que aconteceu lá no céu, né? Vamos lá só ler para a gente ter essa referência. Já, inclusive, está ali na nossa tela. Já Apocalipse 12, 7. Quer que eu leia para você? Pode ler, por favor. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Isso, Miguel e seus anjos está fazendo referência a Jesus, o dragão Satanás. Porque Satanás, ele se encheu de orgulho, ele quis subir nas mais altas nuvens e sentar no trono, ele queria ser adorado. Então, ele enganou, né, terça parte dos anjos, né, contra Deus, dizendo que Deus era isso, era aquilo, inventou várias coisas a respeito do caráter de Deus. E é isso que ele faz hoje. A mesma coisa que ele fez lá no céu, fez lá no Éden, ele quer fazer com a gente hoje. Ele quer nos enganar e nos colocar contra Jesus, né? Principalmente contra Jesus. É isso que a Igreja Adventista chama de grande conflito? Exatamente. Esse conflito cósmico entre o bem e o mal. Miguel, seus anjos e o dragão, que é conhecido como a antiga serpente Satanás. Perfeito. Além disso, além do grande conflito, tem mais alguma coisa que demarca uma guerra espiritual na vida de um cristão? Lá em Efésios 6, de 12 a 13, diz aí sobre a nossa luta contra os principados e as potestades. Também falando sobre sobre as forças espirituais que existem. Se nossos olhos fossem abertos espiritualmente, a gente ia ver anjos e demônios. É uma guerra terrível contra a nossa atenção, porque eles querem a nossa atenção, eles querem entrar na nossa mente e fazer a obra deles. E Deus, o Espírito Santo, também quer habitar em nós. Eu vou ler o verso ali para os irmãos, tudo bem? Sim. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Perfeito. Então, nossa luta é contra as forças do mal. Isso. Além do grande conflito que nos cerca, nós temos que lutar contra as forças do mal. Sim. Tem mais alguma coisa? coisa? Não por nossas forças, mas sim com a força de Deus. Exatamente, porque nós não conseguimos. E aí Paulo também dá um conselho para nós, lá em 1 Coríntios 15, 57, verso 57. Se nós estivermos em Cristo, nós vamos ser o quê? Mesmo nessa guerra espiritual, o que nós seremos? Vamos ver o que o texto diz. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. E aquela frase bendita
bem conhecida por muitos. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Sim. Então, lutamos contra as forças do mal em algo chamado grande conflito, Isso. né? Que inclusive é travado no nosso coração, no coração na do ser nossa humano. mente, né? E parece que o inimigo ele faz uma coisa bem peculiar aí nesse meio tempo, né? O item 3 aqui que a gente está lendo sobre a vida de guerra espiritual. Acho que a gente até já comentou sobre isso, né? Acho que sim. De forma rápida, né? Posso colocar o texto aqui para referência para os irmãos? Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, tá? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso. Tiago, um dia eu ouvi uma pregação, foi lá em Limeira, inclusive, um irmão lá que trouxe um videozinho mostrando que alguns cordeiros estavam dentro de um cercado. O cerco estava ao redor dos cordeiros. E tinha um lobo, ali fala sobre como o leão que ruge, né? Naquele exemplo, não, ele usou um exemplo de um leão, inclusive. Eu falei lobo, mas não era lobo. Ele usou um exemplo de um leão. Um leão do lado de fora, que nesse caso, o leão ali, não estou falando do leão de Judá, não. Aquele leão ali seria como se fosse um inimigo. Nesse versículo, figurativa. Um sentido figurado daquele leão ali, é o inimigo tentando pegar um cordeirinho. Por quê? Nesse exemplo, nessa ilustração que ele deu, ele até levou um vídeo. Os cordeiros estavam dentro de um cercado e o leão ficava fazendo barulho em volta do cercado, em derredor. Então o cercado estava ao redor e o leão estava ao derredor, que é ao redor do redor. Sim. É isso que significa derredor, ao redor do redor. Então os cordeiros estavam protegidos, só que o leão fazendo barulho ao derredor fazia com que os cordeiros ficassem apavorados, de modo com que eles tentassem sair, inclusive, daquele cercado que estava mantendo eles protegidos. E era só um cordeiro sair daquele cercado que o leão pegava. Então é exatamente isso. A comparação que aqui 1 Pedro 5,8 traz para a gente, que eu vou colocar de novo, é essa. O diabo não quer ver ninguém quietinho, ninguém protegido. Não. Ele vai fazer de tudo para que o cordeiro saia da sua zona de conforto, vamos dizer assim, para que nós saiamos do lugar onde a gente está protegido, para que ele possa nos tragar. Sim. Beleza. Exato. O próximo é o João 16:33. Você já leu lá que somos mais que vencedores, inclusive, exatamente. Né? Sobrou João. Qual e você verso? Leu também agora em 1 Pedro 1... Não, foi 5, né? 1 Pedro 5,8, que é o diabo anda em derredor. Certo. Sobrou João 16:33, para matar esse subtema aqui. Isso, da vida de guerra espiritual, isso. Né? Está na sua tela aí, ó. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo pensais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, porém nós iremos ter aflições, mas teremos um grande e um bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E como nós estudamos, a morte de Satanás, a aniquilação total do pecado e da maldade é certo. Ok, um dia a morte vai morrer. Sim, a maldade. E a gente vai estudar isso numa próxima classe bíblica, tá? Não necessariamente semana que vem, mas um dia a morte será morta. Um dia o pecado terá fim. A gente estudou isso semana passada, inclusive, que Jesus Cristo, ele ainda está cumprindo com o plano da salvação. Sim. Ele veio pela gente aqui, morreu por nós, ele nos garantiu a salvação do pecado, porém ele vai voltar para exterminar o pecado de vez, porque mesmo a gente tendo a garantia da salvação, nós não estamos livres das forças do mal. Um dia ele virá pela terceira vez, que isso é o tema
Na verdade, é um tema para uma próxima classe bíblica Sim. também, sobre o milênio, sobre alguma coisa do tipo. Provavelmente vai ser sobre Novo o céu, milênio. nova terra. Novo céu, nova terra, que vai falar sobre a ação de Cristo, a ação de Deus, A né? prisão de Satanás. A prisão de Satanás e sobre o gesto que muitas pessoas acham estranho. Simplesmente Deus aniquilar tudo que existe aqui na face da terra. Porque a princípio parece um gesto estranho. Um gesto que não faz sentido, ser um Deus de amor e misericórdia, mas a gente vai estudar isso com mais calma e vocês vão ver que o plano de Deus, o plano de salvação é perfeito. No mundo tereis aflições, 16:33, a gente já Isso. leu, né? Falta o último marco do crescimento em Cristo, que é uma vida de adoração, testemunho e esperança. Você projeta para eles lá, 1 Pedro 1, de 3 a 5, Vamos lá. e depois eu leio aqui Mateus. 1 Pedro 1, 3, está na tela. Isso, 1, 3 a 5. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Isso. São essa passagem. Isso, Uma vida... 1 Pedro, né? 1 Pedro 1, de 3 a 5. Bendito Deus nosso Senhor Jesus Cristo, segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu acho que já entendi o que está querendo dizer esse verso aqui. E lá em Mateus dá uma ampliada. Vamos lá em Mateus? Vamos ler Mateus capítulo 20, Mateus 20. 26 a 28. Eu acho que eu já entendi o que diz esses versículos. Mateus 20. Isso, 20, 26 a 28. Está 26 na tela. Mas vai dar uma ampliada bem bacana agora. Não é assim entre vós, pelo contrário, que quiseis tornar-se grande entre vós, será que esse vos sirva? Próximo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. E o último, né? E o último, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu acho que eu entendi. Essa questão aí da vida de adoração, testemunho e esperança se dá sobre o serviço, você testemunhar de Jesus. Assim como Jesus não veio para ser servido, mas sim para servir. Na Santa Ceia a gente vai falar a respeito disso também, neste tema, que ele lavou o pé dos 12 discípulos, aquele pé empoeirado, lá naquela época no deserto, aquele pé fedido, sujo. Aquele foi um ato extremo de humildade, humilhação, mostrando para eles o exemplo de serviço. E é esse o testemunho de um dos marcos do crescimento cristão, que é testemunhar, ser humilde, ser o último. O que importa são os outros, é a salvação dos outros. Você é simplesmente um servo de Deus que está sendo usado para direcionar essas pessoas para o céu. A parte dos marcos do crescimento em Cristo, que falou sobre de uma vida de estudos, e nós acabamos pelo tempo não falando, que falou sobre Jesus lá quando ele estava sendo tentado. Satanás, a primeira tentação dele foi a respeito. Jesus venceu essa tentação usando a Bíblia. Foram 3 tentações. Mostre o seu poder. A primeira tentação. Mostre a sua autoridade. Mostre o seu poder. Ou seja, faça um pão. Você está com fome? Jesus disse, nem só de pão viverás o homem. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segunda tentação, mostre o seu poder. Dá ordem aos anjos, se joga desse local, que eles vão te receber nos braços, eles vão te levantar. E a terceira tentação de Satanás foi a adoração, que era onde ele queria chegar, né? A adoração, somente adorarás a Deus. Exatamente. Né? E esse último aí marco do crescimento cristão é uma vida de adoração, testemunho e esperança. Então essa adoração unicamente a Deus.
Somente que Deus. já é um dos marcos dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esses 3 mandamentos aí. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Exato. Enfim, alguns mandamentos até da igreja que a gente decora quando é pequena, da Sim. igreja católica, amar a Deus sobre todas as coisas, mas não deixa de estar correto, né? Esse mandamento em específico não deixa de estar correto através da Bíblia católica. Enfim, vamos lá. O que podemos dizer aos que afirmam que não precisam de igreja, pois ela não salva? Porque realmente, né? Sim. Igreja salva? Me responde, sim ou não? Igreja? Igreja, placa de igreja salva? A igreja não salva, mas a igreja foi instituída por Cristo lá nos Atos, né? Atos dos Apóstolos. Deus instituiu a igreja. Perfeito. Então eu quero que você me responda, o que a gente pode dizer para essas pessoas? Porque em parte elas têm razão. Placa de igreja não salva. Eu vou usar a referência do pastor Pedro, que hoje de manhã ele pregou lá na igreja, dirigiu a escola sabatina, e ele disse assim: eu posso ir para a África, atravessar o oceano de braçada? Pode. Pode. Vai ser difícil. Talvez vai dar uma cãibra, vai pegar sol ali, se uma baleia não comer, enfim. Não vamos nesse mérito, mas pode. Mas seria muito mais fácil ir de navio. Sim. Muito mais fácil, ou de avião ou de navio. A igreja é a mesma coisa. Você pode ir para o céu sozinho, na braçada, com certeza. Mas na igreja é um hospital onde todas as pessoas se reúnem lá para um dar força para o outro, para ser curado, receber a cura espiritual e todos juntos, assim, em unidade de amor, crescermos, carregando os fardos um dos outros. Certo. Por isso essa questão de não ir à igreja, né? Que as pessoas talvez dizem que não precisa, mas precisa sim, porque Jesus ele sempre estava na igreja, inclusive pregando. Os apóstolos também iam na igreja, na sinagoga aos sábados. Isso que eu ia comentar, com a ajuda dos irmãos fica mais fácil. Sim, e teve até uma ocasião que Jesus bravo, quando foi na igreja de costume, estavam fazendo comércio. Aí ele lembra dessa ocasião que ele ficou bravo e brigou lá com o pessoal, quebrou as bancas nervoso, lá, hein? o pessoal vendendo e tal. O homem ficou bravo. Isso, então porque ele estava indo como de costume na sinagoga e de repente se depara com um comércio lá. As pessoas totalmente fora do foco. Então me passa um texto bíblico para a gente matar essa questão. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Está na tela. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E esse admoestações aí, você gostaria de dizer o que significa isso? É uma palavra complicada. Eu procurei no dicionário e eu acho que eu encontrei um significado que cai perfeitamente aqui no nosso texto. Advertir de maneira branda sobre algo, aconselhar. Então você está falando assim, retirando, substituindo a palavra ali, ficaria: não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes façamos de maneira branda. De maneira branda, né? Isso. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes façamos aconselhamentos. Vamos fazer advertências de forma branda, de uma forma suave, de uma forma pacífica. E tudo que for necessário, até porque o dia do Senhor se aproxima. Então, pelo que eu entendi, agora ficou mais claro o versículo. A gente tem que congregar. Para adorar a Deus acima de tudo. Sim, mas além disso, a gente tem que aconselhar uns aos outros e pegar no pé quando for necessário, só que de uma forma amorosa e pacífica, igual Jesus fazia. Sim. Jesus nunca acusou ninguém. Nunca julgou. Podemos dizer então que se uma pessoa for aconselhar a outra e agir de uma forma raivosa, vamos dizer assim, mas não é essa palavra que me vem à cabeça agora. Ríspida. Ríspida, obrigado. Se uma pessoa for aconselhar a outra e agir de forma ríspida, não está nela o Espírito de Cristo.
Talvez naquele momento não está. Não que a pessoa nunca tenha sido usado. Mas aquela coisa, né? Uma árvore que dá manga não pode dar melancia, né? Entendi. Então, uma água que jorra fonte de água doce não pode jorrar uma fonte de água salgada. Ou é uma coisa, ou não Ou é. é outra. Uma pessoa que é usada pelo Espírito Santo, assim como Pedro, lembra? Que ele foi usado Nossa, pelo essa Espírito passagem Santo. é incrível, De repente, ele é usado pelo inimigo ali né? É em seguida. de um verso para o outro. Sim, em seguida, de instantes. E é tremendo, né? Se a gente não ficar atento, a gente pode ser instrumento do inimigo também. Ou seja, a igreja é útil para isso, né? Para a gente poder carregar os fardos uns dos outros, orar uns pelos outros, nos aconselhar, né? Adorar a Deus acima de tudo. Então, por isso a importância de ir para a igreja, porque talvez sem ela, sem irmos para a igreja, a gente talvez não consegue ter força nessa caminhada de crescimento cristão. Amém. Agora a última, para matar essa live. Eu acho que a gente até já falou sobre isso. Já, a mas vida cristã deve ser encerrada no círculo do próprio eu? Ou seja, eu tenho que ser cristão para mim mesmo? Não. Então me Não explica. somente para mim. Não Vamos ver o somente que a pra Bíblia mim. diz. A Bíblia Tá. responde. Então vamos lá. Não é Tiago nem Denilson que está falando hoje aqui. A gente só está contextualizando de uma maneira mais didática para você que está em casa, mas é aquilo que já está esclarecido há muitos e muitos anos, foi escrito pelos profetas inspirados pelo Espírito Santo, no qual o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Vamos de qual passagem? De João 20? João 20. João 20, versículo 21. Você está mais rápido que eu aí, né? Aí na sua tela. João 20, versículo 21, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Perfeito. Nossa, rapaz, então quer dizer que não deve ser encerrada só no círculo do próprio eu? Parece que ele passou a batata Todo quente este, na nossa mão. todo este crescimento em Cristo não deve ficar somente para nós, para a gente engordar espiritualmente de tanto conhecimento da palavra. A gente precisa com o cumprimento do ID, assim como Jesus, nós também. Na verdade, ele nos ordena para que nós possamos ir pregar, batizar todas as nações, né? Falar do Evangelho de Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Esse Santo. é o ID. Isso. Esse é o ID. Então, a gente vai na igreja, sim, para poder receber alimento espiritual. Mas que nem você usou um termo muito legal, a gente não pode engordar espiritualmente. Tem que ser que nem o Thiago assim, ó, tem que ser fitness, magrinho. Tem um amigo dele, né, que é o Thiago Bombadão. Ele não, ele é o Thiago Magrinho. Então, tomara que esse bombadão seja bombadão de músculo, porque está engordando espiritualmente. Ele é musculoso. Então dá para ver que o Thiago trabalha bastante, porque engordar ele não engorda de jeito nenhum. Então, que nós possamos receber o alimento espiritual e repassar para as outras pessoas, certo? Para finalizar, já quase chegando nos fins, que a palavra igreja, né, ela tem uma tradução ali grega que significa chamados para fora. Então não quer dizer igreja somente aqui dentro da igreja. Então a gente vai lá, a igreja é o hospital, a gente vai lá, se prepara, se fortalece, mas o foco é o ID, é irmos para fora. Tiago, nesse momento, eu gostaria que você desse uma mensagem muito especial para as pessoas que estão nos assistindo em casa, porque nós estudamos aqui um tema muito especial, um tema que falou ao nosso coração nessa tarde de sábado, um tema chamado Crescendo em Cristo, que é uma das doutrinas, inclusive, de nossa igreja. Deixe uma mensagem, um apelo ao coração das pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam cada vez mais ter vontade de continuar aprendendo e crescendo em Cristo Jesus, por favor. A mensagem que eu deixo para você e para mim são as seguintes. Uma mensagem que Paulo, uma carta de Paulo, uma epístola de Paulo aos Filipenses 3,14, pode colocar para nós? Vamos, coloca. Filipenses 3,14, que diz o seguinte:
Só achar aqui rapidinho. Filipenses 3, sobre verso sua 14. perseverança. Prossiga neste caminho, no caminho da fé. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. E 1 Tessalonicenses 5:23. Que você prossiga, meu querido irmão, para o alvo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a minha mensagem que eu gostaria de deixar para você, para mim, o meu desejo, a minha oração, hoje e sempre, é que você prossiga para o alvo que é a vida eterna em Cristo Jesus, e que você se permaneça íntegro, firme e irrepreensível, porque você está fundamentado ou está procurando crescer em Cristo, basear os seus fundamentos na Bíblia. Se mantenha íntegro e irrepreensível, porque Deus está contigo, conosco. Esse é o nosso desejo. Por sua morte na cruz, Jesus triunfou sobre as forças do mal. Tendo subjugado os espíritos demoníacos durante seu ministério terrestre, quebrantou-lhes o poder e garantiu sua condenação final. A vitória de Jesus nos dá a vitória sobre as forças do mal que ainda procuram controlar-nos, enquanto caminhamos com Cristo em paz, gozo e na segurança de seu amor. Agora, o Espírito Santo mora em nosso interior e nos dá poder. Continuamente consagrados a Jesus como nosso Salvador e Senhor, somos libertos do fardo de nossas ações passadas. Não mais vivemos nas trevas, sob o temor dos poderes do mal, da ignorância e insensatez da nossa antiga maneira de viver. Nesta nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer à semelhança de seu caráter, mantendo comunhão diária com Ele por meio da oração, alimentando-nos de sua palavra, meditando nela e na providência divina, cantando suas bênçãos, reunindo-nos para adorá-lo e participando na missão da igreja. Ao nos dedicarmos ao serviço amorável em favor dos que nos rodeiam e ao testemunharmos da salvação de Cristo, a presença constante do Senhor em nós, por meio do Espírito, transformará cada momento e cada tarefa em uma experiência espiritual. Amém. Esse é o nosso desejo para vocês na tarde de hoje. Curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Obrigado, Deus, mais uma vez, por estar presente aqui em nosso meio durante o estudo desse tema tão importante que é o crescimento em Cristo. Pedimos que cada um dos nossos ouvintes, dos internautas que assistiram essa live, inclusive a gente, eu e o Tiago, possamos, Pai, levar essas palavras no nosso coração e desejar cada vez mais aprender sobre Ti, para que vejamos o Senhor vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Usa-nos como instrumentos seus para levarmos a sua palavra adiante. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nos vemos em nossa próxima classe bíblica online.